Paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos compartilhar mais uma palavra, onde nesta semana nós estamos fazendo os cuidados dos homens de Deus que venceram, que conquistaram. Começamos com Davi, com Abraão, ontem falamos sobre José, e hoje nós vamos falar sobre alguém também bem conhecido, que é Gideão. Gideão, no livro de Juízes, capítulo de número 6, começa a história, faz o relato da história do povo de Deus em meio a uma turbulência, uma necessidade, em meio a uma escravidão, por causa de se afastarem de Deus, por causa de se amedrontarem, de não se colocarem na posição contra toda aquela situação que estava acontecendo. Então, queridos, nós vamos fazer uma breve leitura aqui no capítulo de número 6. Eu vou diretamente ali no versículo de número 6, onde diz assim: conta a história da servidão de Israel sobre os midianitas. 6,6 diz assim: Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós. E a vós dei a sua terra, e vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olhe só, queridos, o povo estava vivendo debaixo de uma escravidão. A Bíblia relata que quando os midianitas vinham, eles vinham com seus cavalos, suas ovelhas, vinham com seu povo, com suas famílias, eles entravam para dentro da onde os israelitas, o povo de Deus, fazia o seu cultivo, o seu mantimento. E a Bíblia relata que eles eram que nem gafanhotos, comiam tudo, destroçavam, levavam embora tudo aquilo que eles podiam pegar. E o povo ficava míngua, o povo ficava pobre, como diz aqui, ele empobreceu, o povo empobreceu, ficou miserável. Olha só, querido, por causa de não ouvir a voz de Deus. E o profeta fala, o profeta diz: não ouviram a voz de Deus, não ouviram. É um clamor que eu vejo que ecoa dentro das nossas vidas. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de seguir, não deixe de obedecer, não empobreça, não vire uma pessoa mendiga, miserável por causa de estar surdo por não querer escutar a Deus. A coisa mais importante para nós é escutar a Deus. Então eu quero lhe pedir muito, querido, que nesse dia você tome atenção também dentro do livro de Juízes. Eu vou pegar alguns pontos bem importantes. Eu estou tirando 2 ou 3 pontos para ficar uma coisa rápida, para ficar uma coisa produtiva, para você conseguir entender. Então, quer dizer, eu quero que você entenda muito que o que Deus está fazendo conosco nesses estudos, Ele está nos capacitando a ter cuidados. Cuide-se, observe, assista de novo as primeiras, vá lá, medite sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Davi, sobre a vida de José e hoje sobre a vida de Gideão. Vá pegando pontos importantes para você não deixar de ouvir a Deus, não deixar de cuidar das coisas que Deus tem para você vencer, para você alcançar. Por isso que Deus está nos preparando, Deus está nos alicerçando, Deus está construindo conosco. E isso é muito importante, querido. Quando nós damos ouvidos ao Senhor, a gente só tem a prosperar, só tem a ser abençoado. Então, eu li aqui o capítulo de número 6 até o 10, onde o profeta foi levantado. Aí Gideão teve a primeira oportunidade, ele ouviu o anjo do Senhor dizendo: vai nessa tua força, varão valoroso. E ele estava lá dentro
do, do, malhando trigo dentro do lagar, né? Escondido, de madrugada, trabalhando, tentando separar um pouco de trigo para fazer um pão, para fazer a comida para sua família. E quando o anjo começa a falar com ele, ele já dentro de si, ele teve que tomar o primeiro cuidado. O primeiro cuidado que quando Deus fala conosco, ele estava numa situação. Então, quando ele disse, vai nessa tua força, vai você é um varão valoroso, se ele começou a olhar para a sua vida, para a vida dele lá naquele momento, naquela situação, ele começou a ver, poxa, mas que força eu tenho, que capacidade eu tenho, que valor eu tenho, porque ele até mesmo diz assim, essa aqui é a nossa realidade, se Deus fosse conosco, nós não estaríamos sofrendo desse jeito. E o anjo do Senhor fala com ele, diz que ele vai conseguir, que ele vai vencer, que é para ele obedecer, para ele ir adiante. E ele, antes de fazer estas coisas, ele sacrifica, ele vai lá, oferta ao Senhor, ele obedece ao Senhor, mas antes de saber que tudo isso é a prova, ele teve que lutar contra a realidade dele, contra o eu, contra aquele momento, contra aquilo que ele estava vendo, contra aquilo que os olhos dele viam, enxergava. E eu e você muitas vezes nós estamos lutando contra nós mesmos, querido. Nós estamos lutando contra aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos vivendo. E uma segunda situação que eu vejo ele, depois de lutar com essa situação e tomar uma posição, eu vejo a prova que ele fez com o anjo, com o homem de Deus, com o anjo de Deus. Ele fez uma prova pedindo, se vai chover, então que chova nesse novelho de lã. O novelho mole e o que está à volta não mole. O que mole à volta e o novelho não mole. É interessante quando você vê, querido, que ele ouviu aquela voz. Muitas das vezes nós estamos num momento hoje que nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos demasiadas pessoas aconselhando, falando, dizendo, querendo, tentando influenciar a sua vida, tentando influenciar a sua história, mas a primeira coisa que você tem que fazer foi aquilo que Gideão fez. Aqui ele fez uma prova. Faça algo também para Deus, prove estas vozes. A própria Bíblia diz: nós temos muitas vozes, mas nós temos que provar isso, provar e ver se é do Senhor. Prove estas coisas, prove para ver se é de verdade, que é do Senhor, essa vontade vem do Senhor, essa voz vem do Senhor, aquilo que você está ouvindo, está querendo fazer ou está recebendo para fazer, veja se é de Deus isso. Não faça sem orar, não faça sem pedir, não faça sem clamar. Isso é uma situação que eu vejo, é o cuidados que eu vejo que foi desenvolvendo a vida de Gideão para sair daquele medo, daquela vida parada, daquela vida cheia de incertezas. Ele começou a lutar, ele lutou contra a visão que ele estava tendo, ele confiou, ele já fez uma prova com Deus ali, já se levantou e começou a produzir, e isso fez com que a fé dele fosse indo ativada. Eu vejo também na outra situação, quando ele diz assim, tá bom, então eu vou fazer. Você olha que ele se levanta, né, para lutar. No capítulo de número 7 ele vai lá, vem fazendo aquela junção, e Deus vai mostrando sonhos e ele ouve e ele aí se levanta e fala com o povo, e aí quando ele sacrifica a Deus um sacrifício vivo, ele faz um holocausto, mas também ele chega diante do povo e diz assim, olha, quem vai querer lutar comigo? Quem vai lutar comigo? Porque Deus está falando comigo. E você vê que ele começa com 32 mil homens. Eu acho isso muito interessante. Na nossa vida nós temos que ter esse cuidado. 32 mil homens. Quando ele se ajuntou com esses 32 mil homens, Deus disse para ele assim, é muita gente. É muita gente. Aí você às vezes não entende por que Deus não deixa você juntar muitos, não tem muitos lutando com você, porque desses, na primeira remessa, quando ele disse assim, os que têm medo e os covardes voltem para casa.
os que têm medo da luta. E o que aconteceu? 22 mil soldados, 22 mil homens voltaram imediatamente para casa. Estavam com medo, não queriam lutar, não tinham certeza do que estavam fazendo. Eles não iam conseguir lutar junto com Gideão. Então eles não eram para estar junto com eles. Muitas vezes Deus está diminuindo pessoas ao teu lado, mas está te fazendo crescer. Muitas vezes Deus está fazendo você se distanciar de algumas pessoas, de algumas multidões, para fazer você crescer e crescer em intimidade com Deus, crescer em conhecimento com Deus. Olhe só, de 32 mil homens, 22 foram embora, ele ficou com 10 mil. E ainda ele ouviu de Deus, Gideão, ainda é muita gente. Ainda é muita gente. E quando ele ouviu falar isso, ele foi e ele disse: agora a estratégia vai ser diferente, você não vai perguntar mais. Porque aqueles que tinham medo já foram. E os que tinham medo já foram embora. Os que disseram covardes já foram embora. Mas ele disse assim: agora você vai. Aqueles que se ajoelharem e tomarem água como cachorro no rio, separe eles. E aqueles que colocarem a mão e levarem a boca, esse você separa também. 2 grupos. E desses 2 grupos de 10 mil que tinha, 22 tinha ido embora, 10 mil ficaram. Desses 10 mil, Deus separou 300. 300 que levaram a sua mão ao rio e levaram até a boca sem tirar os olhos daquilo que estavam vendo, sem perder a visão, sem perder o cuidado, sem perder a atenção daquilo que estava à volta. Enquanto aqueles que colocavam a sua cabeça dentro do rio, eles perdiam totalmente o foco, não sabiam se chegassem a ter um ataque naquele momento, eles não estariam preparados. E Deus disse: manda esses embora. Manda esses embora, porque o que eu tenho para fazer na tua vida sou eu quem vou fazer. Aí eu vejo Gideão tomar uma posição que de 300 homens. Deus disse assim: agora separa em 3 grupos de 100 e você vai para o meio do bosque, um em cada lado. E o povo que parecia gafanhoto que estava ali para guerrear contra os midianitas, aquele povo numeroso, os midianitas que estavam ali e iam lutar contra Israel, iam dominar Israel, iam escravizar Israel. 300 pessoas, 100 em cada lado. Deus disse: agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão levar um cântaro, vocês vão levar a trombeta, vocês vão levar uma tocha. E quando eu mandar, vocês vão quebrar a tocha, vocês vão tocar a buzina e vocês vão gritar, vão correr. E naquele momento, quando fizeram essa obediência a Deus, querido, com 300 homens, olha só o poder de Deus, com 300 homens. Quando eles fizeram isso, os soldados que estavam no campo, eles começaram a ter medo, porque aquilo veio um barulho como se fosse uma multidão de todos os lados, e eles começaram a correr, e começaram a ter confusão, e começaram a arrancar da espada e se matar, e matar os outros. E Deus despedaçou aquela gente. Deus criou uma confusão e destruiu os midianitas. E Gideão, querido, teve que buscar em Deus, teve que ver essa glória de Deus. Em Juízes capítulo 7, 20 diz assim, que é o que eu acabei de dizer: assim tocaram os 3 esquadrões de buzinas e partiram com os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor da arraial. Então todo o exército deitou a correr e a gritar, e fugiram. O exército dos midianitas fugiram sem saber o que estava acontecendo. Tocando os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto todo o arraial e o exército fugiu para Zererá até Betsita, e os limites de Abel-Meleó acima de Tabate. Gideão teve vitória, porque quando ele ouviu a voz do Senhor, que era isso que estava faltando naquele povo, ouvir a voz do Senhor. Talvez você não vença porque você não está mais ouvindo a voz do Senhor.
Talvez tenha uma luta aí que está na sua casa há muito tempo porque você não para ouvir a voz do Senhor. O que eu estou te falando aqui é um cuidado de não deixar de ouvir a voz do Senhor. Não é a tua capacidade, porque você viu que Gideão ele declara: eu sou o menor da minha casa, minha família é o menor desse povo, nós somos que temos menos condições. E Deus foi lá e tomou ele. Deus quis ele. Talvez muitas vezes você se pergunta, mas o que eu vou poder fazer? Quem sou eu? Deus não quer saber o que você tem, o que você pode, mas Deus quer saber se você aceita com que Ele te use. Te use para promover a cura, para promover a libertação, para promover a restauração na vida de alguém, na vida da sua família, na sua própria vida, querido. Libertar do pecado, da doença, de uma mágoa, de uma tristeza, de algo que você está sofrendo há anos, ou alguém está sofrendo há anos dentro da sua família e você não sabia como ajudar, e hoje você sabe. Entregue-se para o Senhor e ouça a voz dele. Ele vai fazer a diferença. Ele vai trazer a vitória na sua vida. Amém? Olha, querido, que Deus possa produzir vitórias dentro da sua família. Hoje nós temos esse cuidado. Ouvir a voz do Senhor para termos vitória. Quero que você medite nisso. Assista aí os outros vídeos que eu estou colocando desde terça-feira, terça, quarta, quinta e hoje sexta-feira eu estou colocando para você ouvir. Em nome de Jesus, nós estamos produzindo nesse canal aqui palavras que Deus tem nos dado de todo o coração, querido, em oração, clamando a Ele para que Ele faça a sua vontade, para que vocês, todo aquele que ouça e queira ouvir a voz do Senhor, tenha vitória. Porque Deus não tem prazer na tristeza do seu povo. Deus não tem alegria no sofrimento. Deus, Ele não deseja com que o seu povo fique sofrendo. Mas o desejo de Deus é que o seu povo vença. Que o seu povo alcance, a sua família alcance, a sua história seja uma história de vitória, de conquista. Uma história poderosa no Senhor, querido. Estou falando com você que está aí muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber como fazer a sua vida mudar. Não é você quem muda, mas é se você ouvir ao Senhor, Ele vai mudar a tua história. Como tem mudado a minha, como mudou a minha já há anos, Ele tem mudado a minha história. E tem feito uma história cheia de beleza, cheia de alegria, cheia de conquista, de vitórias contra as lutas que já lutamos e ainda vamos lutar. Temos muitas lutas a vencer, mas temos inúmeras vitórias para conquistar. Então, querido, quero orar com você, quero clamar ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao teu coração e você seja convencido de que você precisa ouvir ao Senhor pela palavra, estando em um culto, fazendo parte de uma igreja, batizando-se, aceitando Jesus como seu único e eterno Salvador, fazendo parte do corpo, sendo fiel a Ele na história, na palavra, entregando a sua vida para que Ele fale e você obedeça. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, querido Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor adentre esses lares, fale com vidas, convença corações, mentes. Em nome do Senhor Jesus, ajuda estes que estão fracos na fé, esses que estão caídos, meu Pai, esses que não entendem, não querem, Senhor, por causa de lutas, não conseguem mais ouvir a Tua voz. Deus, abra o céu sobre a vida dessas pessoas. Abra o céu e salva o Teu povo, Senhor. Cura o Teu povo, restaura o Teu povo, liberta o Teu povo. Liberta homens e mulheres, adolescentes, crianças, jovens que estão perturbados, atribulados, Pai. Inquietos, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Pessoas que estão vazias. Têm tudo, mas estão vazias. Não tem preenchimento.
adquirem tudo, podem tudo, mas não há felicidade, não há paz na vida delas. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para ministrar essa tua paz, para ministrar a cura, a restauração e a bênção. Assim seja, Senhor, sobre estes, Pai, que estão me ouvindo. Todos esses que estão compartilhando, que estão deixando o seu like, deixando a sua pergunta, deixando a sua oração, deixando a sua vida diante de Ti agora, aceitando o Senhor como o único eterno Salvador, declarando que Tu és o Senhor da vida deles, declarando que eles estão fazendo novamente uma novidade, uma renovação diante de Ti, meu Deus. Estão renovando a aliança contigo. Oh Deus, alcança os teus filhos, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado amigo, minha irmã, você que está me assistindo. Amanhã nós vamos estar também fazendo outra palavra. Ainda eu estou gravando. Ontem nós estivemos no culto na rua Humberto de Alencar Castelo Branco, lá no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves, na Igreja Batista A Palavra da Vida, que ontem foi uma bênção. Pessoas estavam ali para um culto de Natal. Foi uma bênção nós estarmos ali. E Deus se fez presente. Ontem estava online, você pode conferir aí no canal do YouTube. Também eu quero que você, amanhã, eu quero estar trazendo uma outra palavra sobre esses cuidados com a outra pessoa de Deus, da palavra do Senhor, que Deus levantou, honrou e fez porque ele teve cuidados, ele ouviu, ele buscou em Deus. Amém? Então eu espero por você. Sou o pastor Marcos, que Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e família. Amém? Fique na paz do Senhor, se inscreva aí no canal, compartilhe, deixe seu like, nos ajude para que esta palavra chegue a outros lares, a outras vidas e que elas também sejam alcançadas por Deus e elas ouçam a voz de Deus para terem uma grande vitória. Amém? Que Deus abençoe.